Boa tarde, gente. Está no ar mais um podcast, hoje com meus amigos aqui, Dr. Luiz Flora, Dr. Francisco e nosso querido convidado aqui, Luciano Barbosa. O currículo do Luciano é um pouco extenso, mas eu vou, Luciano, dar uma resumida aqui. Luciano Barbosa, advogado, nasceu na Zona Sul, nasceu na Zona Sul, mora hoje na Zona Leste, há mais de 25 anos, iniciou sua militância política nas comunidades eclesiais na Vila Remo, filiado ao PT desde 88, foi um dos responsáveis pela organização do partido, já coordenou campanhas da Marta Suplicy, Fernando Haddad e Gilmar Tato. Atualmente está membro da executiva na capital e tesoureiro da SAASP, Sindicato dos Advogados e Advogadas do Estado de São Paulo, e conselheiro do grupo Pró Vítima. Passo a palavra aqui para o meu querido amigo. Boa tarde, Cris. Boa tarde, querido amigo Francisco Flora. Também nosso convidado, Luciano Barbosa, agradecendo, claro, né, pela disponibilidade de estar aqui hoje, batendo um papo com vocês que estão aí, advogados, acadêmicos, mundo jurídico, né, e público no geral. É um prazer, Cris, ter você de novo aqui com a gente. Mandar um abraço depois para o nosso querido professor Tiago, professora Cláudia, e depois agradecer aos amigos aí, Lucas Reis e tantos outros que fazem parte desse projeto muito bacana. Flora, mais uma vez, muito obrigado e parabéns pelo convidado de hoje, né? Um excelente tema para a gente bater um papo aqui, falar um pouco do Sindicato dos Advogados, falar um pouco de política voltado para o advogado e, claro, para o cidadão que está acompanhando a gente. Flora, fica à vontade agora também de bater um papo, apresentar também o nosso convidado aqui especial e fazer, claro, nossa primeira pergunta para iniciar esse debate de hoje. Boa tarde a todos. Eu tenho o prazer de compor essa equipe. Bem-vinda de volta, Cristiane Mota. Obrigada. Tá? Jornalista, advogada, competentíssima. Aqui conosco, meu querido amigo Francisco Barbosa. Nós temos também aqui, nesta equipe fantástica, Tiago Salvador, Maria Cláudia Trajano, Willy Fernandes. Temos também o Lucas Reis. Então, é uma honra compor essa equipe e poder trazer aqui convidados cuja pauta é engrandecedora, que é falar da advocacia, falar da cidadania, falar de projetos sociais, de atuação do advogado em causas e direitos humanos e questões também que falam de cidade, que falam de Estado, que falam da nação. Seja muito bem-vindo, meu querido amigo, respeitado advogado, dirigente sindical dos advogados do Estado de São Paulo, Luciano Barbosa. Uma boa tarde, a palavra é sua para se apresentar e depois nós já vamos começar a fazer aquelas perguntas que serão o nosso bate-papo informativo dessa edição. Obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui presente no podcast. Queria agradecer aqui a Cristiane Mota, brilhante advogada, doutor Francisco Barbosa, que depois a gente vai ver a origem do Barbosa, né? Se a gente é parente aqui, né? E meu amigo Luiz Flora, né? Agradeço o convite, é uma honra estar aqui presente para fazer esse debate aí sobre as prerrogativas dos advogados, a questão dos direitos que os advogados têm, questão dos direitos humanos na cidade de São Paulo, a luta do Sindicato dos Advogados em defesa das prerrogativas. É uma honra estar presente nesse Luciano, programa. Tem muita coisa para falar, mas uma coisa que me interessou muito aqui, que eu acho que é importante falar, desse grupo Pró Vítima que você participa. É uma ONG, é uma associação, é um projeto? Isso é para pessoas vítimas de violência doméstica ou qualquer tipo de violência? Então, eu sou conselheiro desse grupo Pró Vítima, que é uma ONG, uma associação, né, brasileira, que participa de diversas pessoas, advogados, médicos, promotores, né? E quem é nossa presidente é a doutora Celeste, que é uma promotora pública, defensora da questão da vítima. E esse grupo, ele discutiu 2 anos atrás, né? E fez um projeto de lei e apresentou na Câmara dos Deputados, né? Um projeto que defende a questão da vítima. Todos nós somos vítimas. Sim. Vítima de catástrofe, vítima do trânsito. Então, é um projeto muito amplo, né? E a ideia desse coletivo é sempre acolher a vítima, né? Então, é uma honra ser conselheiro dessa entidade, né? Que muito me orgulha.
Legal, porque as pessoas, o povo, né? O povo, a voz do povo é a voz de Deus. E nós sabemos que o povo sempre fala. Os direitos humanos só olham para o lado do... Por exemplo, no caso de quem comete um crime e a vítima, às vezes, fica numa situação que não tem um apoio psicológico. Então, acho que tem que olhar os dois lados, né? Não, sim. A proposta do nosso grupo é isso, né? Que todos nós somos vítimas. Né? Até, às vezes, o criminoso que fez um assalto e roubou uma carteira, por exemplo... Ele também foi vítima da sociedade. Sim, então, com sim. todo um contexto, né? Sim. E esse é o debate da vitimização na sociedade, né? Eu queria entrar para perguntar o seguinte: esse grupo tem um trabalho legislativo no Congresso Nacional, na Câmara dos Deputados. Como anda esse andamento? Em que fase isso está dentro da regulamentação jurídica desse grupo ou desse tema junto ao Congresso Nacional? Então, esse projeto se encontra... foi feita uma comissão, né? Foi aprovada uma comissão com diversos deputados e discutiu um substitutivo ao projeto. Né? Esse substitutivo está parado, né? Não colocou ainda em votação. Né? Então, o projeto está parado lá na Câmara dos Deputados. E, em vez de quando, nós vamos lá fazer a pressão da sociedade para que seja aprovado esse projeto, que é um projeto muito importante. Sim. Você pega essa questão do Rio Grande do Sul agora. Imagina as vítimas que teve no Rio Grande do Sul. Então, é um projeto que abrange essas vítimas. Né? Houve toda uma solidariedade do povo brasileiro, né? Mas a gente tem que ter normas e garantias legais para isso. Sim, né? sim. Então, muito A sociedade ajudou muito, o empresariado, muita gente ajudou. E é importante, o povo brasileiro é um povo bom, não é? Não, Isso é importante. O povo brasileiro é um povo bom, né? É um povo que foi solidário ao Rio Grande do Sul, né? Isso é muito importante, né? Porque nós tem que pregar o bem, não o ódio. Bacana. Sim. Bacana. Ô, Luciano, além dessa questão social muito interessante, tem também um trabalho muito bacana desenvolvido por você no Sindicato dos Advogados, né? Que é um tema também interessante para quem está acompanhando a gente, inclusive vocês, advogados, né? A Jovem Advocacia, sim, que muitas vezes sequer sabe que o advogado tem também um sindicato, né? Fala um pouquinho desse trabalho, como que é a defesa das prerrogativas dos advogados. Gente, é muito boa pergunta. É muito interessante essa questão, porque boa parte dos advogados não sabe que tem um sindicato dos advogados. E às vezes fala, por que nós precisamos de um sindicato dos advogados, né? Então, o Sindicato dos Advogados foi fundado em 1952, tem uma luta histórica na defesa das prerrogativas dos advogados, do advogado assalariado, e continuamos nessa luta desde lá. Tivemos nossa carta cassada pela ditadura militar. Né? É um sindicato muito combatente, né? E nós, é um sindicato estadual, né? É o Sindicato dos Advogados e das Advogadas do Estado de São Paulo. E nós temos diversos tópicos de atuação, né? Primeiro, a questão da defesa do advogado, a questão dos acordos coletivos, né? Tem a questão dos direitos humanos, das prerrogativas dos advogados. É um sindicato que defende a democracia. Fomos contra o impeachment da presidenta Dilma. Nós fomos contra, defendemos a questão da democracia radicalmente. É um sindicato que está à disposição dos advogados. Né? E, às vezes, o advogado não sabe que tem um sindicato. Não sabe. E, às vezes, não quer sindicalizar, não quer participar. Acordo coletivo, por exemplo. Nós fazemos um acordo coletivo e tem a questão da assistencial. O que acontece? Todos os advogados, aliás, vão lá e fazem uma carta dizendo que para não pagar o sindicato. Uhum. Né? Ô, Luciano, doutor Luciano, desculpa, Luciano, mas a gente acaba, né, na informalidade. O sindicato, o custo desse, porque é o que o doutor Flora estava falando, às vezes o advogado fica no receio, né? Eu já tenho custo com a OAB, eu tenho que pagar previdência. É um valor acessível, assim? O valor totalmente acessível. Tá. Posso dar uma apimentada, né, nesse tópico? Já que nós estamos aqui falando para o cidadão, mas nós falamos aqui num grupo de formados em direito, de advogados, tal. Hoje, o sindicato, ele conta com quantas pessoas aproximadamente sindicalizadas, Luciano? Nós temos mais de 20 mil sindicalizados. Mas quando ele fala mais de 20 mil, uma coisa me chama a atenção. Não chega a 5% do número de advogados inscritos no estado de São Paulo. Então, assim, é muito importante a gente destacar esse papel do sindicato, que não é apenas uma luta sindical, né? Ele não se restringe. Você falou em luta pela democracia. Então, a defesa do Estado democrático de direito, ele não é algo que somente beneficia o advogado, o operador do direito.
ele beneficia a sociedade. O advogado é meio para se atingir a cidadania em busca de justiça. Sim. Então, assim, fala um pouco das campanhas, daquilo que o sindicato tem feito hoje e que a população, e principalmente os advogados, advogadas, não tem conhecimento, porque às vezes não tem nem ciência, como diz o Francisco, que existe um sindicato dessa categoria. Fala um pouquinho das ações, últimas ações, gestões passadas dessa gestão. Doutor Flora, acho que também foi uma boa colocação sua. Por exemplo, na época da pandemia, nós, o sindicato, montou um observatório da pandemia para ver o trabalho dos advogados, como que estava, a questão do psicológico do advogado. Fizemos todo um acompanhamento com nossos sindicalizados e não sindicalizados, né? Foi um trabalho muito rico, né? A gente fez um trabalho de acompanhamento dos advogados. As empresas estavam forçando, os grandes escritórios estavam forçando os advogados a irem trabalhar. Retorno, O negacionismo foi muito grande nessa época, né? Então, nós somos contra o negacionismo do Bolsonaro e de alguns escritórios também de advocacia que estavam tentando, né, forçando os advogados a trabalhar numa época que tinha que ficar em casa recolhido pela questão da pandemia. Também, como sindicato, nós defendemos também a questão dos direitos LGBTQIA+, questão das mulheres, o direito religioso, principalmente das religiões matrizes africanas, né? Nós acompanhamos a questão, junto com a ouvidoria do Estado de São Paulo, a questão da violência policial, porque a violência policial muitas vezes mata o preto, o pobre da periferia. Então, o sindicato está para aí, na defesa dos advogados e também na defesa da sociedade, defendendo o Estado democrático de direito. Bacana, que bacana. Doutor, com relação às mulheres vítimas de violência, hoje tem alguma estatística de quantos centros de acolhimento tem? Você sabe como que está essa questão? Porque eu me recordo que cerca de 9, 10 anos, eu ajudei uma colega, nem na condição de advogada, como amiga na época, uma questão de violência doméstica, aí foi uma burocracia para a gente conseguir um local. Eu lembro que nós conseguimos isso lá no Jardim Ângela, um local que enviou essa pessoa para um local que ela ficou lá 8 meses, foi um caso muito grave. E eu tive meio que brigar com a assistência social, aquela coisa, foi um pouco burocrático. Eu não sei, vocês sabem como está isso hoje? Se existe centros de acolhimento, se tem algum dado? Na cidade de São Paulo existe centro de acolhimento da mulher, vítima de violência doméstica, né? Tem a Casa da Mulher Brasileira. Mas acontece que o nosso prefeito atual, né, que eu chamo o Fake Nunes, né, o prefeito que está mais preocupado em ter uma casa, né, lá na região dele, uma mansão, totalmente irregular, não está preocupado em resolver o problema das mulheres vítimas de violência. O Tribunal de Contas do município, recentemente, fez um relatório mostrando a questão da defasagem da Casa da Mulher Brasileira e do Centro de Acolhimentos, né? Faltando tudo, faltando funcionário, etc. Então, a mulher vítima de violência aqui na cidade de São Paulo, né, vai ter que brigar muito para arrumar um centro de acolhimento. Doutor, né? Já que entrou nessa questão política... E só encerrando aqui, uns 3 meses atrás, eu fui procurado via o grupo Pro Vítima, que tinha uma mulher sendo vítima de violência e ela era a mãe de uma criança autista. Caramba. Olha só, gente, aí nós vamos deparar a questão muito. A cidade de São Paulo, uma cidade rica, uma cidade com 112 bilhões de orçamento da cidade, não tem um centro para acolher uma mulher vítima de violência com uma criança autista. Isso é um absurdo, né? Então, isso eu fiquei muito assim, e é uma luta que eu estou tendo agora, né? E estou querendo entrar nessa seara também de preparar, de ver isso. É um negócio chocante, porque não tem preparo. Além de não ter questão financeira, não cuidar, uma mãe que tem um filho autista, Down, etc., ou com deficiência, qualquer tipo de... Eu tenho uma irmã com Down, eu sei como é difícil conseguir Hoje já, né, ainda não, então imagina a vítima de violência, sim, né? Sim. Então não tem esse centro, não tem nada sobre isso, né? Essas casas-abrigos, etc. Doutor Luciano, eu quero deixar aqui registrado que é um programa democrático. Como o senhor falou de uma questão política, qualquer um que queira direito de resposta pode vir aqui. É um programa democrático, a comunicação democrática, só para deixar registrado.
Passa a palavra para o meu amigo aqui, Francisco. Perfeito. Doutor Luciano, acho que o ponto agora que a Cris comentou das ações sociais são muito relevantes. O senhor já tem alguma projeção aí para os próximos anos de alguns projetos que poderiam ser emplacados, tanto essa questão do autismo como outros, que a gente poderia destacar aqui para quem está ouvindo a gente? Sim. Acho que é muito importante trazer essas posições para que quem está acompanhando a gente consiga ter uma perspectiva positiva, né? Seja de agendas que a gente tem aí planejadas para os próximos anos e também o senhor quiser falar um pouquinho da sua campanha, né? Vai ser lançada, tenho certeza, daqui a pouco. Então, é uma oportunidade muito legal de a gente bater esse papo. Então, acho que porque foi colocado aqui, é muito importante esse debate, né? Com referência aí à cidade de São Paulo, né? As mulheres vítimas de violência, por exemplo, estão desassistidas na cidade. Você pega a questão, esses dias atrás, a questão do próprio aborto, né? As mulheres não têm condições, fecharam o hospital, tentaram fechar o hospital com a Cachoeirinha. E São Paulo tem dinheiro para isso, tem muito recurso, né? Então, meu tema sempre esse. São Paulo pode mais. Por que eu falo que São Paulo pode mais? Gente, são 112 bilhões de orçamento da cidade de São Paulo. 111, 12 bilhões. Né, salvo engano, é o terceiro orçamento, né, da União. É o quinto. Quinto. Salvo engano, é o quinto. É o quinto. É a União, o Estado de São Paulo, e aí acho que deve tem o Rio de Janeiro e Minas Gerais. Rio de Janeiro e Minas Gerais. Muito grande, né? Caramba. Mas é um orçamento muito rico, Muito né? rico. Um orçamento que nós conseguiu graças ao nosso ministro da Fazenda, o Haddad, quando foi prefeito, que negociou toda a dívida da cidade de São Paulo, e deixou um caixa imenso para a prefeitura. Além disso, a cidade, Flora, tem mais ou menos cerca de 34 bilhões de dinheiro parado nos bancos, sendo aplicado no sistema financeiro. E desses 34 bilhões, 17 bilhões está desvinculado com qualquer coisa. Então, a cidade de São Paulo tem 17 bilhões que pode ser gasta com habitação, com saúde. Aí eu vou fazer uma pergunta. Pode ser ou deve ser? É uma obrigatoriedade esses 17 bilhões ser aplicado? Porque se for uma obrigatoriedade e não houver esse gasto, já é uma irregularidade administrativa. Excelente pergunta. Então, Flora, está desvinculado. É um dinheiro que está desvinculado. É um dinheiro de... Tá. Agora vamos falando de municipalidade. Esses 17 bilhões, na sua visão, aonde ele poderia ser prioritário, além da violência da mulher, além da questão da moradia, além das questões que fazem diferença na vida, no dia a dia de cada cidadão, na sua concepção, aonde ele deveria ser aplicado emergencialmente, assim, de pronto? Vamos tirar esse dinheiro de lá e vamos começar a aplicar em projetos sociais, aonde você, Luciano, que é um dirigente, você que é uma pessoa voltada aos direitos humanos, a causas sociais, dá uma opinião sua para quem está nos assistindo, quem está nos ouvindo, aonde esse dinheiro poderia começar a ser investido? Flora, eu acho que tem que ser investido nos territórios da cidade de São Paulo, os territórios mais periféricos, né? Na Zona Leste, na Zona Sul, na Zona Oeste, porque você vê, por exemplo, eu estou andando muito, né? E você vê a precariedade em alguns locais da cidade de São Paulo. Seria destinar o orçamento, aquilo que nós estávamos conversando, o orçamento maior para as periferias, para mais postos de saúde, mais centros de educação, de lazer. Seria importante até para diminuir a criminalidade. Então, você tem que pensar a cidade como um todo, né? O que eu defendo? Foi organizado o plano diretor na cidade de São Paulo. Foi feito o plano diretor. O plano diretor pensou no quê? Nas grandes construções, nos grandes empreendimentos, prédios que vão ser construídos, mais de 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões. Né? Então, está pensando na população mais pobre. Não se discutiu um plano diretor regional para os bairros, para as regiões. Que primeiro, sim, nós temos que pensar as regiões como um todo. Como vai ser, por exemplo, o Jardim Ângela daqui 5, 10, 15 anos? Como vai ser Taipas daqui 5, 10, 15 anos? Como vai ser Guaianazes daqui 5, 10, 15 anos? Tem que ter um planejamento do município. Sim. Porque o crescimento vai ser cada vez mais desordenado, vai ter que discutir a verticalização dos bairros. Por exemplo, Brasilândia, eu fui na Brasilândia um tempo atrás, fazer uma reunião lá numa associação, estava voltando sexta-feira, às 5 horas da tarde, trânsito no bairro. Um trânsito que eu fiquei 15, 20 minutos. Então o trânsito sai daquelas vias expressas e começa
aí para as regiões internas dos bairros, Internos, bairro, né? congestionamentos. E os bairros né? cresceram E muito. os bairros crescendo. Então, você tem que catar o dinheiro e pensar, não, a UBS é importante, a escola é importante, né? O transporte público é importante, mas se você não pensar a estruturação dos bairros como um todo, Sim. né? Então, o prefeito, o administrador tem que pensar o futuro da cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo é uma cidade acolhedora, uma cidade rica. E esse dinheiro tem que voltar para a população. Porque tem um orçamento de 111, 112 bilhões. O orçamento tem que voltar para a população. Porque quem fez esse orçamento? Fomos nós. Nós Né? Sim, Nós sim. mesmos. Né? Eu não sou da política que o orçamento tem que ficar em banco, em investimento. O orçamento tem que voltar para a população. Porque quem construiu esse orçamento é aquela dona de casa que saiu 5 horas da manhã, pegou o ônibus, foi trabalhar. Caramba. Ela está construindo É esse o médico orçamento. que vai para a O periferia, médico vai para a o periferia, professor, é o professor, Sim. é o advogado. Sim. Né? Então, o orçamento, né, ele tem que voltar para a população. Dinheiro parado em aplicação bancária, eu não sou favorável. Né? Legal. Doutor Luciano, só falando um pouco agora desse detalhe que o senhor comentou da dona de casa, do trabalhador, como o senhor tem visto a precarização do trabalho aqui em São Paulo, especialmente no município? O senhor tem percebido um aumento aí do desemprego, na periferia especialmente, né? Nesses encontros que o senhor tem com os grupos da periferia? Existe a precarização do trabalho, né? São Paulo é uma cidade de serviços hoje e nós temos que qualificar a mão de obra. Nós temos que qualificar a mão de obra. Porque hoje a mão de obra, as pessoas querem pagar as pessoas para ser carregador de caixa, de GPA de Pão de Açúcar, por exemplo. sim. Né? Então você tem que qualificar a mão de obra. E emprego às vezes tem, de R$ 1.400, R$ 1.500, e às vezes o trabalhador prefere fazer um bico do que se ficar num regime de 8 horas para ganhar R$ 1.500. E o que acontece com isso? Não vai ter consequência, porque não está pagando INSS e etc. Existe uma precarização realmente do trabalho, tem a questão da uberização, tem a questão do iFood. Então, a prefeitura tem que pensar políticas públicas para isso, né? Qualificar a mão de obra, né? com cursos técnicos, etc. Né? E as próprias empresas têm que também pensar, né? Não só ficar pensando no lucro, também pensar uma política de aumento salarial para essa massa, né? Às vezes, emprego tem na cidade, mas muita gente não quer fazer um emprego porque não quer se subordinar a ganhar R$ 1.500. Às vezes, a pessoa fazendo um bico na região, trabalhando de pedreiro, numa obra, ou pintando, vai ganhar muito mais do que ficar de segunda a sexta trabalhando, né? Verdade. Somente carregando caixa. Deixa eu te O fazer que uma vocês coisa. acham aqui Opa. todos, doutor Luiz Flora, doutor Francisco, doutor Luciano, o que favor, vocês acham da reforma trabalhista? Olhando o lado do empresariado, olhando o lado do trabalhador, o que vocês acham? Vamos fazer aqui um debate. O que cada um acha da reforma trabalhista? Porque uns falam, olhou muito o lado do empresariado, outros falam, tirou direitos trabalhistas. Só que, na verdade, também a gente sabe que o empresariado mantém, né, todo um custo muito alto de impostos. Eu acho que nós temos que preservar, sim, os direitos trabalhistas. Nós temos também que olhar o Estado, o Brasil tem que olhar a questão dos altos impostos, que o Brasil é um país que, se não for o primeiro, deve ser um dos primeiros, né, tantos impostos. O que vocês acham sobre isso? Não, primeiro, a questão dos impostos, né? Agora, com a reforma tributária, eu fiquei contente com a reforma tributária do presidente Lula, porque eu brincava lá atrás que eu pagava o mesmo pãozinho que o Antônio Emílio pagava. Então, questão dos impostos, né? Você tem que também fazer esse debate, né? Da carreira de produção. O ICMS era um imposto totalmente injusto para mim, porque tudo era igual, não pagava igual. Aí tem a questão da guerra fiscal, etc. Essa questão de pagar pouco imposto, muito imposto, se você paga o imposto volta para a população, em falta de benefícios, tá tranquilo. Se eu consigo ter na minha rua, eu tenho um asfalto de qualidade, um ônibus de qualidade, uma educação de qualidade, uma saúde de qualidade, por que não pagar o imposto? A questão, Sim, acho que não é só a carga tributária, Não é carga né? tributária, A isso. carga tributária, ela é uma consequência
daquilo que a sociedade espera de retorno. Sim. Né? Uma carga tributária, quando ela não é baixíssima, ou quando ela não é... Zero não dá para ser, uma utopia. Né? Eu não sei se vocês concordam, uma utopia é falar em carga tributária zero, porque o Estado precisa se manter mesmo com um orçamento mínimo. Mas quando essa carga tributária ela é dentro de uma razoabilidade, ela pode realmente ter prestação de serviços, e eu não vou nem falar a palavra comunidade, porque dá uma impressão só de fazer política. A sociedade em geral, né? A sociedade em geral, ao cidadão, ao munícipe, as entidades que prestam essa assistência, e eu vou dar aquela coisa utópica, essa carga tributária é altíssima nos países nórdicos, mas não há problema de miséria, não há problema de pobreza, porque a sociedade ela recebe em torno. Então, uma coisa que o Luciano colocou aqui, que eu queria até provocá-lo, é assim, na sua opinião, a reforma tributária, que está sendo bem feita, ela só pode gerar uma justiça assim, social, consertando algo da reforma previdenciária e trabalhista com uma adequação tributária? É isso que eu entendi? Eu acho que é isso, né, Flora? Porque você tem que pensar na previdência, tem que pensar que as pessoas precisam, daqui a pouco as pessoas não vão se aposentar, né? Nós temos que pensar na geração... Eu estou a caminho, eu tenho que pensar na minha então, nós temos que pensar na geração... Eu sou nova ainda, viu, doutor? Nós temos que pensar na geração futura, essa uberização do trabalho, as pessoas não estão pagando mais o INSS uma hora vai cair, então... Fala isso, doutor, que eu estou pagando. Mas o sistema é um todo, né? Sim, então sim. precisa aumentar a arrecadação. Então muita gente, quando a pessoa não vai trabalhar, ele vai ser vai trabalhar de Uber, no iFood, ou fazer um bico, ele não está recolhendo. Sim. Não está fazendo... Eu não recolhi aí. Né? Sim. Então, você tem que pensar em reforma da Previdência, pensar em reforma tributária, né? Você tem que pensar no todo. Eu acho que é importante o empresariado, não sou contra o empresariado está aí para trabalhar. Todos têm o direito a ter trabalhou. Se eu trabalhei, eu tenho o direito ao meu salário. O empresário tem direito ao lucro, mas também o lucro não tem que ser exorbitante. O que está acontecendo hoje são grandes lucros exorbitantes. Tem gente que só ganha dinheiro investindo na Bolsa de Valores. Sim, é que nós também temos que olhar... Não faz investimento, não faz nada, só investimento. Sim. Então, você tem que pensar no trabalhador, pensar na sociedade como um todo. Então, eu não sou contra o empresariado, sou a favor de todo empresariado. O empresariado contribui com o país, mas tem que pensar no trabalhador, na dona de casa, sim. No estudante, quem vai se formar, que vai se qualificar, né? Então, o problema da sociedade é um todo, né? A gente não pode fazer até porque a empresa, existe uma função social da empresa, quando ela gera o emprego, e o emprego é um direito constitucional, o trabalho, no emprego não trabalho. Então, também tem a função social. Então, acho que o governo tem que olhar os dois lados. Nós temos que olhar o direito dos trabalhadores e olhar as empresas que têm uma função social. Eu digo isso por ter na família um pequeno empresário, e na pandemia foi complicadíssimo e passou por várias crises. E a gente vê como que a carga tributária é muito alta. Então, eles reclamam muito disso, né? O que o senhor acha, doutor? Não, eu ia até pegar esse gancho agora da sua fala, Cris, e também, como o doutor Luciano comentou, da importância dessa educação. E na visão do sindicato, doutor Luciano, o senhor tem percebido, especialmente para esse jovem advogado que está entrando no mercado, uma precarização dessa contratação como assalariado, ou até mesmo, em algumas situações, nós até observamos mesmo na prática, uma espécie de fraude na contratação. O advogado ele é colocado como PJ, né, ou como associado, mas na verdade é um empregado, né? E aí o sindicato também tem esse papel importante de estar atuando ali, defendendo essas prerrogativas do advogado, né, doutor Luciano? E também à frente desses advogados que estão começando a carreira, que têm ingressado no mercado de trabalho. Como que o senhor tem visto isso, né, à frente do sindicato? Tem percebido também na advocacia esse tipo de precarização? A advocacia é demais. Demais, né? Tem bastante, né? Então a gente depende da questão de uma política salarial justa e equilibrada para todos, né? Então, se eu trabalhei, eu recebi, mas tem que ser um salário justo de acordo com o meu trabalho. Sim. Né? E o lucro do empresário tem que ter também. A questão dos impostos do empresário pode debater a diminuição do imposto, né? O que eu falo aqui é o seguinte: hoje quem é sempre mais prejudicado é o trabalhador, gente, entendeu? O empresariado, acho que na pandemia sofreu, o microcomerciante, tem que pensar nisso. Você pega o centro da cidade de São Paulo, por exemplo, diversas lojas fechadas, né? Então,
o poder público tem que pensar políticas para isso. Por Sim. exemplo, vamos isentar em PTU num período para o empresariado trabalhar um certo período, naquele, né? Aí, vamos fazer isenção, ó, 2, 3 anos sem coisa aqui, você trabalha aqui, vão ter o Café Girondino no centro fechou. Porque de uma outra Sem forma, fora, Café Girondino, no centro, para quem não é de São Paulo, o Café Girondino, ele é tradicionalíssimo na região da Rua Boa Vista, no centro antigo de São Paulo, perto do pátio do colégio. É um estabelecimento assim Histórico, né? histórico e de repente ele fechou, não só por causa da pandemia, mas a questão também do home office, uma série de coisas afetou. Mas agora eu vou fazer uma pergunta bem técnica. Qual hoje, talvez as pessoas que estejam assistindo vão ficar com muita raiva da resposta, não dele, mas da resposta do número. Qual hoje o piso salarial de um advogado? Flora, Piso salarial eu de um sabia advogado. que você ia pegar aqui, eu vou puxar aqui, porque eu sabia que ia ter esse debate aqui, aí eu pedi pro pessoal aqui, né? Excelente pergunta, viu, Flora? A gente Eu- até viu, virou até uma notícia que viralizou nas redes sociais, um concurso público agora que eu não lembro. Eu ouvi, acho que foi na Bahia. Na Bahia, Acho que salvo foi na engano, né? Bahia. Que o salário acho que era R$ 1.200 pro advogado. Nossa. Pois é. E a gente não está minimizando, Exatamente. para os outros trabalhadores, nada disso, mas assim, quando você se forma, você está prestando uma função social e você tem um salário que é até abaixo do salário mínimo, Muito, né? muito, Então muito. você começa a falar aonde nós estamos, para onde precisamos ir, né? Ô, Flora, eu vou responder aqui para vocês, né? Isso foi o acordo coletivo, né, desse ano. O piso salarial é de R$ 4.284,91. Após 2 anos de contrato de trabalho, esse piso salarial, deixa eu puxar aqui, vai para 4.702. Quer e dizer, em após 2 anos muda muito pouco. E após esse período de 2 anos, vai para 6.793. Nós tiramos a questão do júnior, etc. Né? E também a gente acabou concordando com o sindicato patronal de fazer essa questão das escalas. Né? Mas é a política de avanço, a gente vai negociando, tentando pensar isso. Então, a gente também... O acordo coletivo do sindicato é para os trabalhadores e também para os trabalhadores das empresas públicas e autarquias também, né? Então, no acordo coletivo. Essa também. questão também é uma coisa que acho que, doutor, vocês sabem também, que há uma discussão muito grande com relação aos honorários pagos pela Defensoria Pública, né? O pessoal, Nossa, porque, na verdade, da mesma forma que tem essa dor com relação ao assalariado, a questão também da Defensoria Pública, que em certos processos, em certas situações, você tem uma grande atuação e é muito mínimo, né, os honorários pagos. Aí tudo bem que tem a questão do Estado, do orçamento do Estado, a gente tem essa questão toda, mas há uma grande reclamação também dos advogados com relação a essa questão da Defensoria Posso Pública. emendar aí? Muito boa. É assim, quando você coloca, Cris, a questão da Defensoria Pública, a Defensoria Pública consegue pagar menos que a tabela fixada mínima de honorários da OAB. Sim, sim. Que já é uma tabela mais equilibrada, mas ainda está aquém do trabalho do advogado, tanto Sim. que ela chama tabela Sim. mínima. E a Defensoria Pública acaba pagando menos. Isso faz com que, na minha modesta opinião, o advogado não se interesse Sim. a participar do convênio, ou quando se interessa por extrema necessidade, e não é apenas de dinheiro, é extrema necessidade de praticar a advocacia Experiência, na nomeação, experiência, ele acaba não podendo, não é que não quer, não é que ele não tem capacidade, ele acaba não podendo exercer a atividade dele plena, cerceando o direito de defesa ou de defender Sim. o interesse daquele que está postulando, porque ele não tem recurso, e eu digo, porque eu participei desse convênio durante 15 anos, no passado, e quando você tinha que fazer uma diligência, você não tinha um ressarcimento de nada. Fica inviável, né? E você recebia, depois que dava o trânsito julgado da sentença, eu acho que ainda está assim, depois de 60 a 90 dias. Isso desestimula a função social do advogado e o exercício da profissão. Perfeito. Sim, né? e quando nós somos advogados muito diligentes, já chegou... Eu fiz Defensoria Pública uma época e eu não faço mais. E eu moro em Santo Amaro, ali Zona Sul, ali, e eu fui até, várias vezes, Parelheiros, porque às vezes eu não localizava, eu mandava uma carta, e eu sou muito, né, assim, muito diligente, e aí o pessoal, você vai gastar do seu bolso. E você está esperando o ressarcimento até Não, hoje, eu né? nem fui, tem uns que eu nem recebia. Então, assim, é muito complicado esse valor, né? Então, o que eu queria colocar para o nosso entrevistado é o seguinte:
Aonde na função sindical, na atividade sindical, o sindicato poderia convergir com a OAB numa luta comum para que isto seja corrigido, nem que seja paulatinamente, para que o jurisdicionado, o cidadão, ele seja realmente representado nos preceitos constitucionais. Onde é que você vê, Luciano? Eu concordo com vocês plenamente com isso, né? Sim. Porque a questão da função social, você perde bons advogados, né? Perfeito. Por exemplo, estamos aqui do Dr. Flora, né? O Dr. Flora é um excelente, né? Isso é coisa de amigo, Advogado, né? Obrigado. Criminal, né? Então, eu já vi defesa do Dr. Flora que, né? Não tira defesas que realmente... Muitas foram pela defensoria, viu, no Não, passado. sim, diversas pela defensoria. Então, às vezes, você perde um Dr. Flora com uma capacidade técnica muito grande. Porque desestimula, que né? desestimula Exatamente. pelo valor, né? E você não tem uma defesa plena às vezes, né? Então a gente Perfeito. finge que tá tendo defesa, É. né? Ah, então tá na lei, então tem o defensor público, né? Então às vezes a pessoa não vai nem para o defensor público mais. Sim. Até para a população fala, o defensor público ele vai fazer? Vai fazer uma petiçãozinha básica, Perfeito. né? Vai entregar lá, fez, está resolvido. E essa Sim. imagem que a gente vê no senso comum do cidadão, falando, poxa, eu não vou procurar defensoria pública porque é aquele advogado que não vai dar minha atenção Sim. necessária, É isso. que não vai ter o cuidado necessário do É isso. advogado. E né? às vezes você tira também a defensoria, que é uma coisa interessante, uma briga Muito histórica, importante, né? muito Da importante. defensoria pública, né? Então, eu fui favorável à defensoria pública, mas a gente precisa qualificar os defensores Sim. públicos e qualificar também a questão da tabela, remuneração, da né? remuneração também desses profissionais e dos profissionais que fazem com convênio também, né? Sim. Para ter ótimos profissionais, né? E, infelizmente, nós temos, por exemplo, o Dr. Flora, né? Fazendo defesas, né? Foi uma luta importante, porque eu me recordo que eu fiz estágio na PJ, na Procuradoria, que não tinha Defensoria Pública, ela fazia, às vezes, da Defensoria Pública, e foi uma grande conquista, né, a instituição Defensoria Pública. Só que eu entendo que existe a questão orçamentária do Estado, a questão econômica, mas deveria ter uma melhora nessa, para estimular, né, Deixa eu falar um negócio os advogados. para vocês. Dinheiro tem. Precisa ter vontade política. Ai, que bom, tem dinheiro. Dinheiro tem. A gente falou aqui, o orçamento da cidade de São Paulo. É a União depois do Estado de São Paulo. O orçamento tem. Você precisa reverter o orçamento. Pensar políticas públicas para o orçamento da cidade de São Paulo, do Estado de São Paulo. Né? Precisa ter vontade política para essas questões. Porque o que eu acho hoje, você pega o orçamento, está lá aquele orçamento, aquele valor, e você vai. Aí o técnico do orçamento, é isso aqui mesmo, pronto, esquece. Se não tiver ninguém brigando por isso, e nós já conversamos com o OAB, o sindicato está preocupado com isso, né? E vamos futuramente aí na campanha da OAB que vai ter esse ano, né? Sim, sim. Dos candidatos a presidente, tirar uma posição deles sobre isso Sim, também. sim. Que é muito Acho que importante que nós fundamental, temos duas campanhas Sim. concorrentes, né? Não concorrem entre si, mas no mesmo ano. A municipal, a eleição municipal, Sim. nós estamos falando de orçamento municipal, e nós temos a campanha para direção nacional da OAB e direção das seccionais e das subseções das OABs. Exatamente. Então, é muito importante essa E convergência, do né? sindicato dos advogados também. Também esse ano, olha só como nós pecamos, né? Mesmo entrevistando o diretor financeiro, tesoureiro do sindicato, a gente não tinha informação que esse ano também tem eleições no sindicato, Hoje e é nós- muito importante Hoje nós isso. vamos entregar nossa chapa lá. E o sindicato é um sindicato muito plural, gente. E nós vamos conseguir, e nossa chapa é uma chapa única. Então tem gente do nosso sindicato, que são pessoas próximas ao Partido dos Trabalhadores, próximo ao PCdoB, próximo ao PSTU, próximo ao PSOL. Né? Sim, Então nós importante. conseguimos ter uma chapa ao PCB, gente. PCB, PDT, nós conseguimos montar uma chapa única, né? Porque qual é o nosso lema lá? É trabalho. O advogado quiser ir lá trabalhar, né? Está à disposição. E vai ter status de diretor. Trabalhou, vai ter status de diretor, e na próxima gestão com certeza vai ser diretor. Né? Então, mas isso é muito importante, essa colocação, né? Sobre as eleições. Vai ter eleições na cidade de São Paulo. Nós temos que estar atento, né? Às propostas para a cidade de São Paulo, né? Os advogados atentos aos candidatos, quais são as melhores propostas, né? Da defesa das prerrogativas dos advogados, a defesa do Estado Democrático de Direito, e ao mesmo tempo na Prefeitura de São Paulo, né? Qual a melhor proposta para a cidade de São Paulo, né? Vamos ficar
pensando no passado ou pensando no futuro. Nós temos que pensar no futuro, pensar a cidade para 5, 10, 15 anos. Doutora, já que estamos falando de política da OAB, ano de eleição na OAB, eleição, candidato, sindicato, o que vocês acham que deveria ter hoje, as pessoas deveriam ter mais ética na política? Porque nós vemos hoje grandes líderes mundiais com umas falas tão complicadas e que eu acho que inflama a sociedade. Eu acho isso muito complicado. O que vocês acham com relação a isso? Essa questão dessa... acho que uma pessoa que tem que é um líder, ou que tem a imprensa na mão, por exemplo, a comunicação, tem que ter muita cautela como você aborda, para você não inflamar a sociedade, para não gerar essa polarização que não é só no Brasil, não. Sim. É no mundo todo. Eu vejo que essa polarização... Se você fala... Na internet hoje está muito perigoso. Se você falar assim, eu sou desse lado, o outro te xinga. Se fala, eu sou desse lado, o outro... Assim, não tem um respeito. Eu acho que nós estamos aqui num debate democrático. Perfeito. Independente de qualquer lado, de qualquer posição, nós respeitamos. Isso que é. Então, eu acho que a nossa democracia ainda, ela é muito... Tá muito longe de uma democracia. Né? É empírica. Porque é tão lindo, Estado democrático de direito. Mas, na prática, será que a população tem essa noção de que eu devo respeitar? Bacana. Eu cheguei a dar aula em escola pública há uns 2, 3 anos atrás e eu percebi, e eu tentava, nas minhas aulas, aula de filosofia, eu entrar nesse... Gente, vocês têm que respeitar o que outro fala. E tem essa máxima na comunicação. Eu posso não concordar com o que você fala, mas eu defendo até a última... Para isso tem o debate, né? Sim, o seu direito de se expressar. Então, eu acho que certas posições na sociedade, tem que ter esse pensamento para não inflamar tanto a população e não ficar essa coisa chata. Hoje ficou tão chato isso, e perigoso também. O que vocês acham sobre isso? Ô, Cris, boa colocação sua, né? Primeiro eu vou brinquei na coisa do programa, vou falar aqui, né? Minha filha da mãe sempre falava assim, filho, você tem que ouvir primeiro para falar depois. Então, sempre assim, é bom ouvir as pessoas, dialogar com as pessoas e conversar com as pessoas. O programa democrático é isso, debater ideias, debater divergências. Isso é legal, né? Todos nós aqui, se a gente vai falar do Palmeiras ou do Corinthians, o pessoal mais palmeirense, o pessoal mais corintiano. O Santos é o melhor. O Santos é o melhor. É o samba. Então, a divergência... É o melhor, mas tá na segunda divisão, né? Não lembro isso, não. A divergência é rica. Nós aprendemos com a divergência. Às vezes, nós podemos ter algumas posições políticas aqui diferentes, e após o debate eu posso começar a concordar com vocês. E achar que a minha posição é errada. E respeitar acima de tudo mais. E respeitar a posição das pessoas. O que está acontecendo nisso é o discurso do ódio. Sim. E o ódio na sociedade, o discurso do ódio não pode prosperar na sociedade. Né? Todos nós somos iguais perante a lei. Né? E agora tem gente que se acha mais brasileiro que outras pessoas. Perfeito. Né? Isso não dá para aceitar. Né? Porque eu sou brasileiro, todos nós somos brasileiros, eu defendo um país justo, igualitário, né? E agora? Mas o discurso do ódio não pode ter, né? Esse discurso, né? E às vezes é um discurso fácil, né? Qual que é o discurso fácil, às vezes? Bandido bom, bandido morto. E vende, né, Luciano, esse discurso. São slogans, né? São slogans que vendem, né? Pra sociedade, E eu chamar qualquer pessoa que é de direita de fascista, não é fascista todo mundo. Então, para mim, existe isso. Então, os dois lados dos dois lados tem extremismo. A gente vê dos dois lados. Então, acho que isso é muito ruim para a sociedade. Não, as pessoas que têm um pensamento à direita não são fascistas, né? Agora existe uma extrema direita que ela é fascista. Se ela quer o extermínio das pessoas, né? Tudo que é extremo, né? Tudo que é extremo é perigoso. Se eu proponho falar assim, a esquerda tem que matar a esquerda, tem que matar um presidente, tem que matar o ministro do Supremo, é o extremismo. Sim, Isso é o extremismo, né? E você vive num regime democrático de direito, né? Você pega as manifestações que tiveram aqui, quiseram dar um golpe no país, né? Teve uma eleição na cidade, né? E eleição disputadíssima. Perdeu, gente, né? Tem que saber perder e saber ganhar. Então, o que acontece hoje é um avanço da extrema-direita com um discurso fácil, um discurso raso, entendeu?
e que não defendem democracia. Infelizmente, não defendem democracia. Quiseram dar um golpe agora. Prepararam um golpe. Você pegar o inquérito do Supremo do Tribunal, estava preparando um golpe no país. Dentro da presidência da República. Isso não é inaceitável. Né? Nós temos um regime democrático de direito. Nós temos que defender a democracia, vai ter eleições, vamos debater propostas. A população tem que ouvir as melhores propostas. A população quer votar. Né? Quem vota hoje é a população. Sim. E agora eu vou... Voto, é a democracia que está aí. E a diplomacia é importante para o país, né? Todos os países, todos os líderes têm que ter essa consciência, porque que um líder fala, isso reflete no mundo todo, e nós hoje, não adianta, a globalização. Nós dependemos de outras nações. Sim. Muitas coisas que não é produzida numa nação, outra depende. Então, nós temos... A diplomacia é importantíssima. Sim, mas concordo com você, né? Por isso que quando o presidente Lula assumiu, ele restabeleceu a política diplomática com uma política ativa e altiva, né? Sim. E está trazendo diversos investimentos para o Brasil de novo, né? Porque o capital financeiro só vai investir nos países que tiver estabilidade. Uhum. Eu vi uma matéria, não sei se foi ontem, essa semana, falando que lá na Venezuela parece que 7, 8 diplomatas foram expulsos por não concordar com que era oposição. Não sei, uma coisa assim, acho um absurdo, porque os grandes líderes têm que ter essa visão diplomática e o risco é que corre. Não adianta falar, eu vou viver aqui no Brasil e não dependo do mundo. Globalizou, não tem como mais. Então, é muito importante isso, gente, para não gerar uma guerra. Que triste o que está acontecendo hoje. Nós estamos em 2024. No Oriente Médio, na Ucrânia. Sim, e eu vejo que o Augusto Cury fala muito isso. O ser humano evoluiu tanto na tecnologia, mas ele regrediu nas relações humanas. Sim. De respeitar, né? E o extremismo, foi o que o doutor falou, é ruim. Em qualquer posição, em qualquer situação. Então, eu me preocupo muito com essa questão. E essa questão, as pessoas inocentes numa guerra. Então, é complicado, porque os líderes têm que ter essa consciência. E eu gostaria até de trazer essa questão. Nós esquecemos isso é só uma informação, tá? Nós temos eleições no sindicato, na OAB, nos municípios 5.581, se não me engano, 85, né, do Brasil, e temos as eleições americanas, né? Sim, Não podemos sim. esquecer das eleições americanas, né? O país economicamente e militarmente mais forte do planeta. Agora, trazendo isso para nosso dia a dia aqui, a nossa municipalidade, porque assim, na minha visão, né, no meu entendimento, na minha visão, é na cidade que as pessoas vivem. Né? Então, assim, eu vejo o cidadão que mora naquela rua, que toma aquele transporte, que vai para aquele lugar, é na cidade. O Estado é um gestor de cidades e a União é uma república, né, que vai comandar esse país, essa nação. No dia a dia, nas suas andanças, você que desenvolve projetos sociais, participa de movimentos sociais, que está no sindicato, nas suas andanças, quando você vai, existe ainda uma demanda muito grande que as pessoas não conseguem enxergar aonde elas podem chegar. Por exemplo, na periferia nós falamos aí da questão da falta de assistência, da falta da proteção à mulher, da falta da punição ao agressor da mulher, que eu acho muito importante se colocar também. Não é porque eu sou criminalista, mas o acolhimento à mulher vítima é extremamente importante e é vital, é fundamental. Sim. Você está protegendo o ser humano. Mas você precisa, não é só a medida protetiva de você colocar uma tornozeleira ou afastar isso. Você precisa eficazmente fazer com que o Poder Judiciário puna realmente aquele agressor, aquele criminoso. Então, nas suas andanças, Luciano, como é que você vê essa demanda? Quais são os anseios principais da população, seja no extremo do leste, no extremo sul, ou nos bairros considerados classe média? Como é que você vê esse contexto municipal? Muito bom. Muita boa colocação, Flora. Engraçado que você vai andando nos bairros, né? E no mesmo bairro, na mesma região, tem demandas diferentes. Na mesma região. Em São Mateus, por exemplo, tem demanda por segurança. No outro lado do bairro tem demanda por um OBS. Do outro lado do bairro tem uma demanda por cultura. E o outro lado tem demanda asfáltica. Na mesma região. Uma região. Entendeu? Então, nós temos, assim, o que eu gosto de trabalhar, né? Nós temos diversos territórios. Então, o poder público tem que pensar cada território, cada região. Né?
Então, o que eu falo? Eu acho que as pessoas têm que morar, trabalhar na mesma região. E o dinheiro tem que circular naquela região. Bacana. Né? Tem que ter cultura naquela região, tem que ter cultura naquela região, tem que ter um cinema naquela região, né? Tem que ter um shopping naquela região, tem que ter segurança naquela região, tem que ter saúde naquela região. Nós temos que pensar as regiões, porque esses modais, a pessoa sair... São Paulo virou serviços. Sim. Né? Então, a pessoa sair de São Mateus para vir trabalhar no centro, melhor trabalhar em São Mateus mesmo. Viver em São Mateus, trabalhar em São Mateus. Ah, mas se ela quiser vir no Teatro Municipal, pode vir. Não tem problema, né? Mas você pode viver naquela região, trabalhar naquela região. Isso que é importante. Então, a gente tem que pensar a cidade, né, para os bairros das regiões e o dinheiro circula lá. Vou dar um exemplo para vocês. Hoje tem o voucher para as mulheres comprar uniforme, mulheres e homens comprar uniforme para os seus filhos na escola municipal. Uhum. Então tem o voucher, então eu pego aquele voucher e eu vou comprar na Calunga às vezes. Por que não eu organizo um grupo de costureiras lá, uma cooperativa, dou um curso, o pessoal faz o uniforme, eu vou lá e comprar daquela cooperativa, com aquele voucher, o dinheiro fica na região. Então nós temos que pensar políticas públicas para isso. Legal. Né? Com carinho. E a questão da violência, que você colocou aí do homem, Flora, eu estava pesquisando isso, e a Maria da Penha garante isso, que o homem tem que passar, né, por questões psicológicas, etc. E tem uma lei na cidade de São Paulo, que é o Projeto Despertar, que obriga o homem a estar participando de um grupo multidisciplinar porque ele praticou essa violência. Né? E tem alguns estudos, em algumas regiões que foram feitos isso, em outras cidades, diminuiu também a violência naquela região. É muito importante essa colocação, gostei muito. E existe uma lei em São Paulo que às vezes não está sendo aplicada. Aliás, tem diversas leis que não são aplicadas. Eu falei a questão do autismo para vocês, logo no programa. Né? Hoje, a lei fala que precisa incluir o autismo na sociedade. Né? Só que nós precisamos capacitar os professores, a gente não capacitou. Nós temos que capacitar os espaços, a gente não capacitou. E a lei garante isso. Né? Então, às vezes, o poder público, as pessoas estão preocupadas com outras questões. Né? A gente tem que pensar nas pessoas, no ser humano, pensar na cidade como um todo. Entendeu? Essa questão, doutor Luciano, o senhor é da mesma região que eu, a Zona Sul, né? Eu nasci da Zona Sul, e eu lembro que, quando eu era pequena, não que eu seja velha, sou nova ainda. E ela cresceu, hein? Ela não é pequena mais, hein? Nós íamos, nossa alegria era em Santo Amaro, Largo 13, comprar umas coisinhas, né? E que não tinha mais nos lugares mais periféricos. Tinha o cinema. Ainda tem, acho que ainda tem o teatro. Mas nós não tínhamos, assim, comércio. Hoje já cresceu muito, né? Onde eu nasci, tudo cresceu muito. Mas antigamente... E eu lembro também que, assim, antigamente, para você encontrar um advogado só no centro. E isso hoje a gente vê que nos bairros já tem. Isso é verdade. Então, muitas coisas melhoraram, mas precisa mais. Por exemplo, um teatro numa região bem periférica, por exemplo, para garantir, né, a cultura, o acesso à cultura. Porque a nossa saúde não é só física, a nossa saúde também é mental. Você tem uma distração, lazer. Então, essa colocação que o senhor fez, acho que parabéns, é isso mesmo. As pessoas têm que trabalhar e ter tudo isso aonde ela mora. Porque às vezes a pessoa demora 3 horas para chegar no trabalho. Então, isso é importante. Não tem que não ir tão longe. Até a capacidade produtiva diminui, Sim. né? Quer dizer, para o empresário também isso é ruim. Sim. A gente tem que olhar isso também. Porque você mudou. A cidade de São Paulo agora, no programa, até em Santa Amaro, que participei, teve esse debate. Falei, gente, não dá para... É serviços. Então, a gente tem que... Era uma cidade de serviços hoje. Já que nós temos a Olimpíada, São Paulo poderia se inspirar no modelo administrativo de Paris, né? Que são distritos com Sim. forças distritos, Sim, né? isso. Regionais, né? Por isso, mas é importante, por exemplo, você debater a descentralização do orçamento público. Legal. Para as Sim. subprefeituras. Sim, sim. A Marta Suplicy criou as subprefeituras, quando foi prefeita, e descentralizou o orçamento, discutiu o orçamento participativo, onde a população ia lá votar onde tem que discutir isso. Porque a população precisa ser chamada para decidir também. Não só da democracia indireta, tem que ser direta também. Participar, né? Tem que participar. participativo. Então, o orçamento participativo foi uma questão importante que foi adotada. Eu defendo que a população tem que ser chamada para votar em determinados projetos. A questão da privatização da Sabesp agora, né, que está vendendo uma empresa pública Que funciona. que funciona. funciona. Né,
e que tem uma concessão grande com a cidade de São Paulo, foi aprovada, São Paulo autorizou, em tese também, a privatização, mas e a população como um todo? Vocês viram a questão da Enel futuramente aí, Pois a é. queda de energia, etc. Foi o exemplo que veio agora. então Também é veio na isso. minha cabeça, né? Água e luz, né? Então, aí fala assim, não, tem que privatizar, é moderno, tá, tudo bem. Telefonia celular, ó, todo mundo com celular aqui, né? Vivo, TIM, hoje. Tá, Vivo não tá bom, eu vou pra TIM, Perfeito. né? Eu troco. Agora, a luz não, é Enel, Sabesp é Sabesp, Exatamente. gente. Então, às vezes tem que chamar a população decidir. São Tudo serviços essenciais, né? Às vezes, algumas decisões por serviços essenciais eu defendo a democracia direta, e por ser chamada para decidir. E é uma questão constitucional, tá na Constituição, etc. Pois é, gente. caramba. E essa questão da sua prefeitura, eu faço parte no grupo da Associação Paulista dos Municípios e já fui em alguns congressos da Associação Paulista dos Municípios. E essa discussão, que só quem sabe o problema do município, daquela região, é quem vive. Isso. Então tem que olhar os municípios que sabem dos seus problemas. Isso, é a pessoa que está naquele bairro, Que né? está naquele bairro, Naquele bairro. naquele distrito, município. Por isso que eu falo que é importante ouvir. Legal. Gente, eu estou andando pela cidade, é muito rico as ideias, a população falando, conversando com você, dialogando, né? Então, diversas propostas que eu venho aqui falando com vocês, às vezes foi ouvindo a população da Muito cidade. bom. Um né? exemplo aqui, nós que nascemos na Zona Sul, Santo Amaro. Santo Amaro era para ser um município. Teve projetos, salvo engano, do Já foi- Prestes Mais. Não, ele já foi já foi município, né? município. E é tão grande que ele faz divisa lá com Itanhaém, ali, Marxilac, extrema na Zona Sul. Então é muito grande, é uma região muito populosa. Teve um plebiscito e a população resolveu não ter. Sim. Olha que coisa. E puxando aqui para a OAB, é a Atual- segunda atual maior vice- subseção do É, Brasil. do Brasil, né? OAB, Santo Amaro. A Arthur Santo Alves Amaro. Pinto propôs isso aí. Que legal. Ah, A legal. votação, aí a população decidiu que não ia municipalizar Então a cidade. chegou a ser um município. Anteriormente, lá atrás. Muito lá depois- atrás foi. aí Lá Porque é atrás. muito grande a ela- extensão. Ela trouxe para a cidade de São Paulo, Agora- e depois houve um debate. Porque você vê o extremo, você está na Zona Sul, você tem ali, eu tô perto da Giovanni Groncha ali, aí tem o Morumbi, ao mesmo tempo tem ali São Luís, Capão, eu conheço tudo ali, toda aquela região. E extremo Maxilar, que eu nasci ali, eu conheço tudo ali. Então, é um Você conhece o contraste. buraco do sapo? Sim. Conhece tudo? Eu não conheço o buraco do sal. Não, Conhece o- ainda. Você conhece Aí o já Clis- temos, você conhece né? o Crispim? Olha lá. Sim, a gente conhece. Mas- Porque isso eu não conheço, porque a gente tá ali, eu nasci Olha aí. ali. Pessoal, Posso dar uma eu- cutucada, só que nós estamos Vai lá. chegando É, a no gente final? tá- Estamos chegando no final, preciso dar uma cutucada. Quando a gente fala de gestão municipal, eu preciso falar da responsabilidade daquele que é eleito para fiscalizar a prefeitura, que são os vereadores. Legal. O que você, na tua visão, você vê o papel da Câmara Municipal Excelente. numa cidade-país, uma cidade-nação como São Paulo? Muito boa. Rapaz, que pergunta boa essa. Para encerrar mesmo, E né, amor? difícil. É mesmo, né? Eu acho que o papel do vereador é fiscalizar o poder executivo, de Legal. fato, né? E trabalhar com a sociedade como um todo, né? Porque, por exemplo, você anda pela cidade, você conversa com a cidade. Nós temos que preparar a população também para pressionar o poder executivo. Nós temos que, por exemplo, debater a questão da mentira pública. Porque às vezes o político vai lá e promete e está mentindo, Sim. não vai cumprir. Então a gente tem que preparar grupos de pressões na sociedade, organizar a sociedade. Esse é o papel do vereador. Nós temos que fiscalizar o poder executivo, Propor leis, né? propor leis que venham em benefício da população e organizar a população para pressionar o poder executivo para executar as obras. Porque, afinal, São Paulo é uma cidade rica, é uma cidade acolhedora, né? E eu amo São Paulo. Nós temos que pegar São Paulo, cada dia, nós todos, tentar transformar São Paulo uma cidade cada vez melhor. Sim. Sim. Como eu falo, São Paulo pode mais, gente. Legal. Pode isso mais, aí. porque Cada um fazendo sua parte. cada Sim. um fazendo a sua parte, porque tem dinheiro, precisa ter vontade política. Bacana. Sim, Cris, acho sim. que a gente Vamos tava fazer as comentando considerações agora. finais agora? Pra... Papo bom é esse, né? É. Passa muito rápido. Tem que ter mais 2 edições para abordarmos É verdade. diversos Legal, temas. Muitos legal. aqui. assuntos. Vamos lá, Cris. Vai para suas considerações finais, depois a gente devolve para o nosso convidado. Olha, doutor Luciano Barbosa, muito obrigada por estar aqui. Foi, assim, excelente. Falamos de vários assuntos importantes para a sociedade. Doutor Luiz Flora, as perguntas maravilhosas, excelentes. Doutor Francisco. E já fica o convite para vir mais vezes e falar certeza. desses assuntos que
que não tem nem como esgotar, é muita coisa. Muita coisa. Obrigada, né? gente. Parabéns, doutor Luciano. Acho que foi um bate-papo que, para quem está acompanhando aí, seja da advocacia, seja o cidadão que está tentando agora já pensar nas eleições, seja para o sindicato, seja para o município e agora também para a OAB, né, que é o ano, Sim. tem algumas ideias aqui, algumas reflexões muito importantes e fica aqui mais uma vez reiterado o convite, né, para uma próxima edição, para a gente bater um papo aprofundando um pouquinho mais essas ideias. Flora, por favor, finaliza aqui com o nosso convidado. Nesses nossos minutos, né, minuto final, eu quero agradecer imensamente a participação aqui desse amigo de longa data, desse profissional, desse dirigente, desse militante que é o Luciano Barbosa, doutor Luciano Barbosa, advogado, estar aqui conosco, disponibilizando seu tempo e principalmente abordando temas e colocando as suas ideias e suas propostas aqui como cidadão, como dirigente, como militante para a cidade de São Paulo. Eu quero destacar que essa questão do sindicato, das eleições, da eleição da OAB, na seccional, nas subseções, a eleição também lá nos Estados Unidos, que é muito importante acompanharmos, né? As eleições municipais, que é de extrema importância, e dizer que, quando a gente fala em sindicato, eu não posso deixar de pensar na Jovem Advocacia, e nós vamos ter agora no sábado um congresso da Jovem Advocacia, o Francisco Barbosa é o presidente da comissão da Jovem Advocacia da subseção do Jabaquara Saúde, a qual eu também pertenço, um evento que os advogados que vão se sindicalizar, vão conhecer o sindicato depois, os advogados, os acadêmicos que estão entrando, têm que comparecer para se engajarem nessas questões da advocacia, nas questões sociais, e é muito importante. Aí fica o nosso abraço, nossos parabéns à presidente da subseção do Jabaquara, Terezinha Fernandes, né, doutora Terezinha Fernandes. Também nós falamos muito de Santo Amaro, o doutor Fante, lá, presidente lá da subseção de Santo Amaro. E passando aqui para que você deixe, Luciano, a sua consideração final, colocando aqui para todos todas as suas redes sociais e formas de contato. Legal. Muito obrigado pela participação, pela disponibilidade e pela essa troca de ideias. Gente, muito obrigado pelo convite, por esse excelente debate, um debate muito rico, né? Debatemos diversos temas aqui, né? Advocacia, democracia, questão da cidade de São Paulo, questão do orçamento. Eu fico muito feliz, né? Agradeço o convite, a doutora Cristiane, doutor Francisco Barbosa e meu amigo Luiz Flora. Né? Um debate rico, produtivo. Né? Queria dar também um abraço para a Terezinha, lá do Jabaquara. Fante de Santo Amaro. Meu amigo Fante de Santo Amaro, que tive a oportunidade de conhecer ele no ano passado. Muito legal. Né? E também minha amiga Sandra Moção, que também que é dirigente eu conheço. Que é dirigente do meu sindicato e também do diretor lá da subseção de Santa Amaro. E é o nosso querido Fábio Gaspar, que é o presidente do Sindicato dos Advogados de São Paulo, né? Eu fui um amigo Fábio Gaspar, né? Que não vai ser mais candidato a presidente. Mas que pena. Infelizmente, um excelente presidente, né? Mas... Nós vamos agradecer também aqui a nossa técnica, o Julian, a assessoria do candidato Luciano Barbosa, que o acompanha aqui, pelo brilhante trabalho que vem feito. E, Cris... E pedir para quem nos assiste compartilhar, né, o YouTube, o Instagram, e tem muito conteúdo bom. Então, gente, por favor, compartilha. Alguma coisa pode te interessar, porque tem muito conteúdo bom. Vamos passar as redes sociais, dos contatos do... Meu contato na rede social é Luciano Barbosa 13. É isso aí, né, diretoria? Esse é Instagram? Instagram, Facebook, legal, né? Todas as redes sociais. Todas as redes sociais, Luciano Barbosa 13. E receba também o abraço aqui do professor Thiago Salvador, da professora Maria Cláudia Isso, Trajano. Um abraço. O Willy Fernandes, um abraço do Lucas Reis também, que nos próximos episódios estarão aqui também nesse podcast. Muito obrigado. Cris, faça o encerramento, por favor. Gente, peço que siga-nos nas redes sociais, compartilhe com seus amigos e até o próximo podcast. Um abraço. Até mais.